Olá, meus amores, tudo bem? Mais uma semana começando, iniciando, semana alegre, semana divertida, cheia de sol, brisa, assuntos novos e também, sabe o quê? Estamos quase na reta final dos nossos estudos, meus amores, o livro está acabando, Natal chegando. Então, meus amores, vamos nos animar, animando. Levanta da cadeira, estica o braço, estica de um lado. Ai, como é bom, estica do outro. Ai, abre assim bem grande os braços, assim bem esticado. Depois abraça, o abraço virtual da professora. Então, meus lindos, minhas lindas príncipes e princesas, hoje nossa aula é de história. Então, vamos aqui iniciar nossa aula de história. Aqui eu tenho para apresentar para vocês os nossos slides, a nossa agenda de hoje. Iremos conversar com a margem do tempo. Como é que nós calculamos isso? Ah, professora, eu já sei, com o relógio. Também, né? Também. Só que existem outras maneiras de nós marcarmos a passagem do tempo. Mas, inicialmente, iremos fazer a correção coletiva do livro, né? No livro, páginas 128 e 129. A nossa conversa, né, estarão nas páginas 130 e 131, e para casa 131. Como assim? Na 131 eu vou explicar e vocês irão fazer em casa, né, essa atividade 131 sozinhos. Na próxima aula eu irei fazer a correção, ok? E para começar, meus amores, temos aqui um vídeo do Quintal da Cultura, né, do canal do Quintal da Cultura, chamado, o nome desse vídeo chamado Terra Vista. Terra Vista, olha só, os índios, as caravelas chegando no litoral brasileiro. Então, vamos assistir a esse vídeo para que nós possamos conversar um pouquinho sobre ele também, porque tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Ok, meus amores? Deixa eu colocar aqui para vocês o vídeo. Pronto, vai dar certo. Ok? Então, fiquem atentos, meus amores, ao vídeo. A gente combinar de brincar de tal maneira, trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira. Eu agora era você, você agora era ele agora era ela agora vira ela. Então tá combinado, então tá tudo trocado, então tá tudo mudado, então tá combinado. Este bordo bom bordo proa Terra Vista. Oi, pessoal! Ai, que legal que vocês vieram pra cá brincar no quintal. Eu preciso contar uma novidade pra vocês. Eu preciso contar também pro Ludovico, mas eu não sei onde ele tá. Preciso procurar. Pera só um pouquinho que eu vou contar pra todo mundo. Pera aí, Ludovico! Ué, Ludovico! Ludovico! Que susto! Ai, Doroteia! Oi, pessoal! Oi, Kaique! Ai, Ludovico, eu preciso te contar uma novidade que eu descobri. Mas é... Conta que eu estou um pouco ocupado. O que é isso? O que é isso? Doroteia, eu estou brincando de descobridor! Ludovico, você nem imagina o que foi que eu descobri. O que foi que você descobriu? Eu sei. Você descobriu o pé de noite, né? E ficou com frio.
também. Não, mas não é isso. Não, eu descobri que o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril. Eu sei, eu também descobri isso, olha, Doroteia. Por isso eu estou brincando de Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500. Olha, isso dá um sambinha, hein? É, como diria o Lamartine, né? Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral, choreiro, no dia 22 de abril, 2 meses depois do Carnaval. Oi? Só que quando ele chegou aqui no Brasil, o Brasil já tava cheio de índios, ó. Ô, gente! Olha, pessoal. Vocês não sabem o que eu descobri no quintal de um amigo meu e ele me emprestou. O que você descobriu, Quelone? Ô, gente, um livro do poeta José Paulo Paz, que tem um poema sobre o descobrimento do Brasil. Lê pra gente, Quelone, leva. Leio sim, olha só. O título é Mistérios do Passado. Até já decorei, olha só. Quando Cabral o descobriu, será que o Brasil sentiu frio? Diz a história que os índios comeram o bispo sardinha. Mas como foi que eles conseguiram abrir a latinha? Qual o mais velho? Diga num segundo. Dom Pedro I ou Dom Pedro II? De que cor era mesmo? Eu nunca decoro. O cavalo branco do Marechal Deodoro. Hein? Cavalo branco. Cavalo Olha só. Esse foi o dia que começou a mistura de raças e culturas no Brasil, vice? É. E você aí de casa, saia daí não, vice? Que a gente ainda tem muito que comemorar aqui no quintal. É verdade, tem mesmo. Então, como dizia o Lamartine, quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral. Dia 22 de abril, 2 meses depois do Carnaval. Aí, Peri beijou Ceci, Ceci beijou Peri, ao som do Guarani. Pra combinar. Olha, meus amores, então, né, nós acabamos de ver um pouquinho, né, eles conversando sobre o início, né, o que nós possamos dizer assim, o início do Brasil, historicamente. Por que historicamente? Porque antes da chegada dos portugueses ao Brasil, os índios já viviam aqui. E o Brasil, ele começou a ser visto mesmo, feito documentos com relação a ele, a partir da chegada dos portugueses ao Brasil. Lembram da carta de Pero Vaz de Caminha, que eu conversei com vocês nas aulas anteriores, que ele era o escrivão, né? Ele escrevia e estava dentro do navio, e tudo que acontecia na viagem ele tinha que escrever, ele tinha que registrar. E ele registrou lindamente a chegada dos portugueses ao Brasil, descrevendo o Brasil como uma terra maravilhosa, uma terra linda, em que se plantando tudo dá. Então, ele enalteceu, ele falou maravilhas do Brasil também. E também escreveu as dificuldades, né, que eram o quê? O contato com os índios, que os índios não falavam a língua portuguesa, né, português de Portugal. Os índios, eles não vestiam roupas, mas também não tinham vergonha, né, porque eles não conheciam, os índios não conheciam a malícia, né, dos europeus, e por isso eles se deixaram ser... Como é que eu posso explicar? Ser enganados, né? O português, ele prometeu algumas coisas, o índio, ele teve a troca também, troca de mercadorias, levaram muito para o Brasil daqui, ouro, muitas pedras preciosas, e gerou muita confusão, muita guerra. Enfim, né? Tudo isso eu falei para vocês no vídeo anterior. Então, quem não assistiu, volta para o vídeo, vai lá, procura o vídeo para vocês entenderem mais sobre a nossa conversa da aula anterior, que aqui é uma continuação de tudo que nós já conversamos. Então, passado esse vídeo, agora iremos fazer a correção coletiva da página 128. Na página 128 do livro de vocês, tem a seguinte pergunta: por que os portugueses aprenderam a língua dos indígenas e não o contrário?
Porque, primeiramente, os portugueses tiveram que aprender a língua dos índios, a língua indígena daquela tribo, e os índios demoraram muito mais tempo para poder aprender o português. Por que que teve essa agilidade dos portugueses a aprender? Não, vamos aprender logo a língua dos índios. A gente precisa aprender a se comunicar com eles. Por quê? Qual era o objetivo, né, com isso? Então, olha só. Porque o número de indígenas que viviam no Brasil era muito maior que o número de portugueses, começando por aí. Além disso, os portugueses tinham maior interesse em se comunicar com os indígenas, pois estes dominavam e conheciam muito bem o território. Então, se os portugueses, o objetivo dos portugueses era conhecer essa nova terra que eles não conheciam, desbravar a terra para procurar ouro, pedras preciosas, procurar o pau-brasil, tudo isso estava no meio da mata. Então, como eles não sabiam andar na floresta, os perigos que tinham na floresta, as únicas pessoas que sabiam quem era? Os índios, né? Os índios sabiam. Então, os portugueses precisavam aprender a se comunicar rapidamente, o mais rápido possível com os índios, para poder descobrir onde tinha ouro, onde tinha pedras preciosas, pau-brasil, e poder aprender a andar na mata e se proteger dos predadores. Então, como os portugueses eram os maiores interessados, eles tinham que correr atrás, tinham que estudar, tinham que aprender. Página 129. Que formas de arte as pessoas da comunidade em que você vive utilizam para expressar os próprios sentimentos? Então, olha só, na nossa sociedade, quais são as formas de arte? Artes plásticas, pintura, pode ter pintura corporal também, teatro, música, dança, poesia, ou texto escrito, artesanato, e entre outras coisas mais. Tudo isso são formas de arte e que a nossa comunidade as utiliza para se expressar os sentimentos, um pensamento, uma ideologia. E agora, meus amores, iremos falar continuar falando sobre a cultura indígena, né? Mais precisamente agora, um resumo sobre a cultura indígena. Tudo que nós estamos conversando durante todo esse tempo, conhecendo mais a fundo sobre a cultura indígena, ok? Deixa eu procurar aqui o vídeo para vocês. Que vocês vão assistir a esse vídeo bem interessante, tá? Você sabia que povo, nação ou etnia são palavras mais adequadas do que tribo? Segundo o censo do IBGE de 2010, existem mais de 305 povos indígenas. Aproximadamente 53 grupos ainda vivem isolados e não têm contato com a população indígena. Onde estão? Mais da metade da população indígena vive na região da Amazônia. De onde eles vieram? Segundo os estudiosos, tudo começou cerca de 40 mil anos atrás. Naquela época, o continente asiático americano era unidos por uma ponte de gelo no Estreito de Bering. Eles vieram provavelmente em busca de alimentos e foram se adaptando e se espalhando pelo continente americano. Todos aprendem que os povos indígenas vivem em aldeias, certo? Mas o que é uma aldeia? A aldeia é um conjunto de casas e a quantidade e a maneira como essas casas são organizadas varia de povo para povo. Existem povos, por exemplo, que não têm aldeia fixa, pois mudam de lugar conforme a estação do ano. Por exemplo, o povo Pirahã. Os Mauê, povo que vive no Amazonas, organizam suas aldeias, a quais chamam de vila, muito parecida com a cidade, pois tiveram muito contato com não indígenas.
Já a aldeia do povo Chavante é em forma de ferradura. No centro há um pátio para cerimônias e brincadeiras. O povo Munduruku tem sua aldeia organizada em fileiras de casas, com pátio entre elas para as crianças brincarem. Esse povo tem a pesca como seu principal sustento, por isso a aldeia está construída próxima ao rio. As aldeias podem ter 3 formas: as circulares, por exemplo, a do povo Bororo; as aldeias retangulares, por exemplo, os Chavante, Assurini e Suruí; e aldeias lineares, como os Carajá e Munduruku. Como os indígenas se alimentam? Alimentam-se de carne, pesca, raízes como a mandioca, o cará, batata doce, inhame, de frutas, milho, melancia, jerimum, amendoim, fava e feijão. A mandioca e o milho são alimentos muito importantes para as comunidades indígenas e não indígenas. Os europeus conheceram o milho aqui na América, então começaram a usar em suas receitas. Aqui no Brasil, usamos o milho no preparo de farinhas, broa, milho, pães, creme, canjica e na popular pipoca. Tudo que os povos indígenas produzem é para o seu uso no dia a dia, como as esteiras, os cestos. Você sabia que em uma aldeia todos sabem confeccionar os objetos da sua sobrevivência? Sabia que os indígenas fabricam instrumentos musicais para diversas situações? Por exemplo, o chocalho é o mais usado pelas comunidades indígenas. Ele pode ser feito de cabaça, recheada de sementes, paus, pedrinhas. Outro instrumento também, muito usado pelos índios, é a flauta. Ela pode ter várias formas e confeccionadas com bambu, osso, madeiras e etc. Pode ser tocada com o sopro da boca ou com o sopro do nariz. O tambor. O tambor pode ser uma tábua, casca de tartaruga, cerâmica, madeira oca ou de pele. Durante os rituais, a comunidade indígena dança e canta ao som dos instrumentos. Língua dos povos indígenas. É muito importante sabermos que não existe uma única língua falada por todos os povos tradicionais. No Brasil, hoje, são faladas aproximadamente 274 línguas indígenas. Alguns povos, além da língua materna, falam o português e também sabem falar a língua de povos vizinhos. A cultura brasileira é uma cultura que possui em si várias características de vários povos. Enfim, é uma cultura diversa. Agora estamos aqui próximos a comemorarmos o Dia do Índio. Mas será que nós só devemos parar para pensar neste dia? Quantos elementos da nossa cultura fazem parte daquilo que eles deixaram para nós e continuam deixando? Porque gostaria inclusive aqui de lembrar que cada tribo é uma nação. E cada nação possui sua história, sua cultura, sua língua, seu jeito de ser. Aquilo com que cada indígena se identifica dentro de sua nação, dentro de sua tribo. Eu convido esse momento para refletirmos mais sobre essa história, mais sobre os povos nativos, respeitando. Mas isso nós devemos fazer ao longo do ano, não só em um dia. Lembrar dos elementos culturais que estão projetados naquilo que nós entendemos como cultura brasileira, mas são elementos da cultura indígena. Deixo aqui essa reflexão para que nós possamos aqui continuar um debate. E agradeço à professora Sara pelo convite de estar falando para aqueles que acompanham o seu canal. Um abraço. Esse foi o nosso resumo sobre a cultura indígena.
Olha, meus amores, que legal, né? Tantas coisas que existem na cultura indígena, que são tão ricas e muitas coisas que nós utilizamos, que nós fazemos, que são da cultura indígena que nós nem sabíamos, nem percebemos. Palavras que nós falamos, abacaxi, pipoca, catapora, capivara, jacaré, são palavras de origem indígena e que nós falamos, mas que nós nem nos damos conta que são palavras que têm essa origem, uma origem tão rica e tão bela, não é verdade? Então, aqui, olha só, continuando aqui, né, dando continuação aos nossos slides. Aqui, correção coletiva da página 129. Respeito às diferenças. Intolerância não é aceitar quem é ou parece diferente. Todos têm o direito de ser como são. Respeita as diferenças, certo? É importante saber aceitar e respeitar o jeito de ser das pessoas. As diferenças tornam as sociedades mais ricas e diversificadas. Vamos conversar. Como podemos resolver os conflitos? Vamos contar situações de conflito em que vocês podem ter vivenciado dentro ou fora da escola. Uma situação de conflito que pode ser alguém falar mal de você pelo tom da sua pele, a tonalidade da sua pele, ou alguma criança não querer brincar com você por consequência da cor ou a forma do seu cabelo, ou alguém não quiser chegar perto de você porque você é um pouco mais fofinho, tem um pouco mais de peso, ou então pela maneira de falar, ou porque é de origem asiática. Então, são formas que geram realmente um conflito e um desrespeito, porque como todos nós somos diferentes, nós temos que aceitar a todos, assim como eu tenho que aceitar os outros, as outras pessoas, as pessoas precisam me aceitar também, porque todos nós somos diferentes. Então, olha só, o que nós podemos fazer para resolver conflitos, né? É preciso, em primeiro lugar, ouvir o outro e entender a opinião, né? A opinião da outra pessoa, para depois buscar uma solução. Primeiro, ouvir o outro, o que o outro tem a dizer. Escuta, ouve, depois você diz a sua opinião. E depois, no fim dessa conversa, desse diálogo, por isso que a palavra se chama diálogo. Por que diálogo? Porque de diálogo quer dizer dois. Quando duas pessoas conversam, tá? Por isso que é diálogo, dialogar, conversa a dois. Então, um fala, espera, o outro fala, escuta, e no fim de toda essa conversa se chega a uma solução. O que nós dois podemos fazer para resolver esse problema? Descobre-se rapidinho a solução e o terceiro passo é se esforçar, cada um se esforçar para resolver o problema. Que coisa maravilhosa, não é verdade? E agora, meus amores, iremos assistir a um vídeo muito legal, muito especial, falando sobre calendário indígena. Ah, professora, a senhora já falou na outra aula sobre calendário indígena? Sim, meus amores, eu já falei, mas vamos falar novamente, porque já estamos, já começando um pouquinho a nossa revisão, tá certo? Revisão para avaliação. Então, presta atenção no vídeo, cola em mim para assistirmos a esse vídeo sobre o calendário indígena, que nós sabemos que é um calendário diferente, é um calendário especial e criativo e super divertido, não é verdade? Olá. Seja bem-vindo à nossa aula de ciências. Hoje iremos conhecer o calendário indígena. Vamos lá? Os povos indígenas utilizam a observação do céu como marcadores de tempo. A mudança de posição da Lua e das constelações indicam determinados momentos do ano que coincidem com os períodos de floração, frutificação de plantas, ciclo de vida de peixes, épocas de chuvas ou secas.
Com base nessas observações, que são passadas de geração para geração, vários povos constroem calendários que marcam épocas para a realização de diversas atividades que tradicionalmente desenvolvem, como mostra um exemplo de calendário indígena ao lado. Como vocês podem observar, nesse calendário tem os marcos da passagem de tempo, tá? Por exemplo, no mês de fevereiro, olha lá o desenho no mês de fevereiro. Tem o peixinho, né? Então indica a cheia dos rios, ou seja, é um tempo de chuva, né? Já março, tempo de abacaxi. Junho, tempo de gaivota, ou seja, as gaivotas aparecem voando. Julho, reprodução de tracajá, olha lá. Outubro, tempo de pequi. Dezembro, tempo de melancia. Então, eu dei alguns exemplos para vocês sobre os tempos, os marcos da passagem de tempo que são indicados no calendário. Tem vários outros, porque eu não disse todos os meses certinho, né? Então, observem aí e vamos realizar uma atividade super legal no livro. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo. Pronto, meus amores, mais aí, né, uma apresentação sobre o calendário indígena, que ele é muito organizado, os indígenas, dependendo da tribo, né, eles vão identificar qual a característica de cada mês, se é época de chuva, se é época de cheia, se é época de algum determinado tipo de flor que ela floresce, alguma fruta, né, que ela cresce em maior quantidade, se ela se reproduz, a planta se reproduz em maior quantidade com relação às frutas, os frutos nessa época. Então, eles vão prestando atenção em tudo, eles são experts na natureza. Quanto mais eles ficam atentos, melhor o calendário deles ficam também. Então, eles se baseiam por isso também. Então, meus amores, página 130 agora, né? Como marcamos a passagem do tempo? Nós sabemos que para marcarmos a passagem do tempo, nós temos que utilizar alguns recursos. E para isso, os seres humanos criaram alguns recursos para que isso seja realizado. E eles acontecem em diferentes sistemas, diferentes instrumentos, né? Um exemplo é o calendário, o outro exemplo é o relógio. Mas por que as pessoas marcam a passagem do tempo? Marcar a passagem do tempo, meus amores, ele é muito importante. Por quê? Porque ele ajuda as pessoas a se orientarem, a datar acontecimentos importantes, a lembrar desses acontecimentos. Ah, eu sei que no dia 3 de fevereiro é o aniversário da professora Sabrina. Pronto, uma marca importante, tá certo? Então, tudo isso, né, todas as datas, data de aniversário, data de casamento, data de que perdeu o primeiro dente, a data que o bebê nasceu, que o irmãozinho nasceu, a data da mudança, a data do Natal, que o Natal tá chegando, tá aí, ó, batendo na porta, Natal, a data das férias também é muito importante, não podemos esquecer a data das férias, né, o descanso merecido, e vocês merecem muito esse descanso, tá certo? Então, marcar a passagem do tempo é importante. Como eu já falei, os índios, né, eles marcam a passagem do tempo com esse calendário especial, né, porque ele é muito importante para poder nos organizarmos, organizar o dia a dia, organizar nosso cotidiano. O calendário escolar, no calendário escolar já tem marcado todas as provas durante todo o ano. O calendário escolar tem marcado, né, as reuniões, está marcado as reuniões, tem marcado também as festividades também, os feriados também, tudo isso
ele é marcado, né, nos calendários escolares, tá certo? Já os calendários do cotidiano, do dia a dia, é marcado os fins de semana, os feriados, que é o calendário mais comum, o que todas as pessoas possuem, né? E tudo isso marca a passagem do tempo, né? A passagem do tempo também ela é marcada, né? Ela é dividida em horas, dias, semanas, minutos, segundos, meses, anos, décadas e séculos. Aqui, meus amores, né, temos aqui uma imagem do calendário indígena e temos aqui uma descrição, né, a legenda da imagem, ó, a legenda, para quem esqueceu. Os povos que vivem no Parque Indígena do Xingu organizaram seu tempo de acordo com o cultivo agrícola e o ritmo da natureza, ao lado do calendário indígena criado por esses povos. Então, até para fazer um calendário, eles respeitam a natureza. Então, meus amores, vou mostrar para vocês agora um vídeo que fala sobre a contagem do tempo, como podemos contar o milênio, o século, a década, como é que acontece essa contagem aí. Então, fiquem atentos a esse vídeo, que esse vídeo é bem legal, tá? Sobre a contagem do tempo, ok? A contagem do tempo, milênio, século e década. O tempo é medido e, para fazer isso, utilizamos as unidades de medida de tempo, tais como os dias, os meses e os anos. Aqui no canal já temos 2 vídeos falando sobre medidas de tempo. Um sobre as semanas, meses e anos e outro sobre as horas. Por isso aqui veremos especificamente as unidades de medida de tempo milênio, século e década. A unidade de medida década corresponde a um período de 10 anos. Assim, 2 décadas é igual a 20 anos. 3 décadas corresponde a 30 anos. 4 décadas é igual a 40 anos. 5 décadas corresponde a 50 anos. 8 décadas a 80 anos e assim por diante. Já a unidade de medida século corresponde a 100 anos, ou seja, 2 séculos é igual a 200 anos, 3 séculos corresponde a 300 anos, 4 séculos a 400 anos, 5 séculos corresponde a 500 anos e 7 séculos é igual a 700 anos. O milênio, por sua vez, corresponde a um período de 1000 anos. Sendo assim, 3 milênios corresponde a 3000 anos. 5 milênios correspondem a 5000 anos. 7 milênios é o mesmo que 7000 anos. 8 milênios correspondem a 8000 anos. E 10 milênios é o mesmo que 10.000 anos. Por fim, vamos fazer uma atividade prática para entender melhor a contagem de tempo de milênio, século e década. Com base no que você aprendeu, escreva quantos anos pode viver cada um dos animais abaixo. Vamos começar com a baleia azul, que pode viver 1 século mais 1 década. 1 século é igual a 100 anos, e 1 década corresponde a 10 anos. Logo, 100 mais 10 é igual a 110. Por isso, a baleia azul pode chegar a viver 110 anos. O camelo pode viver até 5 décadas, já que 1 década equivale a 10 anos, 5 décadas é igual a 50 anos. O crocodilo, por sua vez, pode viver 7 décadas, já que 1 década é igual a 10 anos, 7 décadas corresponde a 70 anos. A girafa, por sua vez,
pode viver 1,5 décadas. Uma década corresponde a 10 anos, e meia década é igual a 5 anos. Logo, a girafa pode viver até 15 anos. Já a raposa pode viver até 2 décadas. Assim, ela pode viver até 20 anos. Gostou do vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe o conhecimento. Olha, estão vendo aí a contagem, como é que ela acontece? Século, milênio, décadas, tudo isso é muito importante, porque quando aprendemos esse tipo de contagem do tempo, então também nós aprendemos um pouco, nós sabemos dividir o nosso tempo e aprendemos também mais sobre história, tá? Então vamos aqui, continuando na página 130. O que é um século? O século, meus amores, é uma unidade de tempo, né? Uma contagem de tempo que ele vale, o valor dele é de 100 anos. Então, quando se diz que um determinado país ou um livro, né, um quadro, ele tem tantos séculos, então você já sabe que vai ter que multiplicar. Olha a matemática aí, multiplicar. Ah, eu tenho uma obra de arte que ela tem uns 3 séculos. Então, 3 séculos, 3 vezes 100, 300 anos, tá bom? A contagem do século começa com o final 01, no ano com o final 01, e termina no ano com o final 00. Agora vamos aos exemplos. O século I, né? Século I, né? Também começou no ano 1 e terminou no ano 100. O século XVII começou no ano 1601, século XVII começou no ano 1601 e terminou no ano 1700. O século XX começou em 1901 e terminou no ano 2000. E o século XXI começou no ano 2001 e vai terminar no ano 2100. Estamos agora em 2020. Daqui que chega 2100 ainda vai demorar um pouquinho, né? Então, estamos no século XXI. Então, aqui, olha só, para a representação do século, nós costumamos utilizar os algarismos romanos, que são essas aqui, ó, desses símbolos aqui em cima, ó. São os algarismos romanos. Mas também podemos encontrar com algarismos indo-arábicos. Agora, relembrando aí a matemática no começo do ano. Algarismos romanos, algarismos indo-arábicos. Cada símbolo romano representa um numeral, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Para registrar o século correspondente ao ano de 1492, podemos escrever século XV ou século XV, com o algarismo romano ou com o algarismo indo-arábico. Tá bom? Meus amores, que pena, nossa aula já terminou, não acredito nisso. Terminou sim. Então, meus amores, a nossa aula terminou, mas eu tenho certeza que vocês assistirão às próximas aulas e eu estou louquinha para ver vocês, ok? Um grande beijo, um grande abraço, estudem, mas também se divirtam, tá bom? Tchau, até a próxima aula.